Fernandes, mais uma bola vem. Messi para cá, para lá, bateu! Tira com a coxa em cima da linha de baliza. O gol! Deixou no Messi, remate! Gol! Fácil, Messi vai trabalhando, lá está Messi, deixa, remate! Agora Leo Messi, já vai Leo Messi na cara do gol, vai bater, atenção! Ele arruma a cair para um lado e a bola aí para o outro. Di Maria também festeja o sexto golo. Mais um centro, pode marcar. Vai a bola para a baliza, entre o guarda-redes, entre a bola, entre... Bismillah. Dakolla. Dakolla. Germany are looking good for the final on Sunday. They're making another one. Dakolla. 3-0. It's a rumble. This is quite astonishing. Dakolla. It really is. Is in disbelief. Özil, they're queuing up. Dakolla. The score at this rate. Square. 6-0 it is. Dakolla. And they hardly anybody but 7 here now. They have got 7. Dakolla. 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 Dakolla.